Olá, queridos. Livramento. Quem já ouviu esse termo? Quantas das vezes a gente pediu ao Senhor para nos dar um livramento? Há momentos na nossa vida que a gente passa por situações, a nossa família passa por situações, onde muitas das vezes a gente pensa que não tem mais solução e dependemos de um livramento. Parece que de forma eminente vai acontecer algo e isso que vai acontecer vai destruir, acabar com a nossa família. Bom, eu sou o pastor Ronaldo Diniz e quero compartilhar com você esse assunto de hoje na nossa segunda lição da Casa de Paz. Hoje nós vamos falar sobre livramento, porque é o que eu creio que Deus há de fazer de forma grandiosa na sua casa, no seu lar e com a sua família, em nome de Jesus. E para trazer esse tema, eu quero falar sobre uma mulher chamada Raabe, a história de uma mulher que teve um grande livramento, não só para ela, mas também para toda a sua família. Raabe, ela era uma prostituta que morava numa cidade chamada Jericó. E a cidade de Jericó, ela estava dentro da rota da conquista do povo de Deus, do povo de Israel, que estava sendo liderado por Josué. E dentro dessa rota de conquista, eles tinham uma ordenança de entrar nessa cidade, destruir toda a cidade, porque era uma cidade pecadora, era uma cidade que não servia, que não andava conforme a vontade de Deus. E ela e sua família moravam sobre o muro da cidade, a muralha, da cidade. Então, quando os espias vão até lá para espiar a terra e conhecer o local onde eles iriam conquistar, onde eles iriam dominar, é aí que começa a história dessa mulher chamada Raabe. Então eu quero compartilhar com você, e o texto que está registrado para você ler depois, eu não vou estar lendo aqui para não alongar muito, está em Josué no capítulo 2. Então você vai ler o Josué capítulo 2 e depois também lá no capítulo 6 até o capítulo 6, essa parte da história de Josué fala sobre a conquista de Jericó e como que essa cidade foi conquistada. E Raabe, ela estava debaixo de uma situação onde estava muito temerosa, porque a previsão não era das melhores. Quantas vezes na nossa casa, na nossa família, se levanta algumas notícias da qual a previsão não é das melhores? A previsão talvez é de uma enfermidade, é de um desemprego, é de um desafio no relacionamento, é de uma separação, aonde parece que tudo vai abaixo e a gente fica dependente de uma intervenção divina. Você já passou por isso? Então, Raabe estava nessa situação e nós vamos tirar aqui algumas lições, pelo menos 4 lições, para a gente poder aplicar na nossa vida, na história de Raabe. E a primeira lição, eu quero ler aqui com vocês, vai estar ali no capítulo 2 de Josué, no versículo 1 até o 11, mais ou menos, e vai dizer a seguinte lição para nós: ainda que tenhamos errado muito na vida, a misericórdia de Deus está disponível aos que agem pela fé. Então, quando a gente olha para essa mulher, ela era uma prostituta, era uma pecadora, ela vivia uma vida de pecado, não era uma vida digna, a gente sabe disso. E ela, dentro dessa vida de prostituição, ela se depara com uma situação. Os espias, que eram aqueles que iam ver a cidade, entraram na casa dela. E quando entraram na casa dela, ela então fez ali com eles um acordo. E aí nós vemos que, mesmo ela sendo uma mulher pecadora, ela teve a oportunidade, ela não perdeu a oportunidade de alcançar o livramento de Deus. A Bíblia diz em João 13, versículo 20, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me receberá a mim. Olha que interessante. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quando ela recebe os servos de Deus na casa dela, ela estava recebendo o próprio Deus, porque assim Jesus disse, olha, quem que recebe o que eu envio, recebe a mim também. Então, quando você está recebendo agora o líder de paz aí na sua casa, você está recebendo a Jesus.
E Jesus diz, ó, quando vocês recebem a mim, recebe também aquele que me enviou, que é o Pai. Então ela teve a oportunidade de receber na casa dela o servo de Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que precisamos ser objetivos na fé e colocar-nos como intercessores por toda a nossa família. No capítulo 2 ainda de Josué, versículo 12 e 14, nós vamos ver uma conversa que ela teve com esses homens. Quando eles entraram dentro da casa dela, ela levantou a mão e fez ali uma proposta. Ela propôs uma aliança com os servos de Deus. Ela propôs fazer uma aliança e ela foi objetiva. Ela disse assim, olha, eu protejo vocês para que o exército daqui não venha pegar vocês. Eu protejo vocês, em contrapartida vocês livram a minha família. E ela foi ainda ousada dizer, não só a minha família, mas como todos os meus bens também. Então, quando nós temos essa oportunidade, né, de estarmos aí dentro desse ambiente, nós precisamos ser ousados, precisamos colocar diante de Deus, olha, a minha situação é essa, o meu problema é esse, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso que alguém venha a meu favor. Você precisa ser específico e precisa ser ousado diante de Deus. Não há problema nenhum nisso. Olha o que a Bíblia diz em Mateus no capítulo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é homem que pedindo pão seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, aleluia, vos dará bens àqueles que pedirem. Então ela entendeu isso e de cara ela já foi falando assim, olha, eu vou fazer um acordo, vou fazer uma aliança com vocês e eu quero que vocês tragam livramento para minha casa. E aí nós vamos ver um outro princípio também que nós aprendemos, que vamos chamar de atos proféticos. É o terceiro princípio aqui que nós aprendemos com Raabe. Lá no capítulo 2 também, no versículo 17 ao 21, tem um acordo. Primeiro, ela pediu, falou, olha, eu quero livramento para minha casa, para minha família. E aí, os servos de Deus colocaram uma condição, tudo bem, só que você precisa fazer uma coisa. Ah, tudo bem, eu faço. O que é que ela tinha que fazer? Ela tinha que colocar um cordão vermelho, né, um fio vermelho, na janela da casa dela, para diferenciar entre ela e as outras pessoas daquela cidade. Porque quando o exército viesse para invadir a cidade, aquela janela, aquele fio, todo o exército do povo de Deus iria saber, olha, a casa que tiver um fio vermelho na janela, essa casa não pode ser destruída, tem que ser salva, tem que retirar essa família, tem que retirar todos os bens e dar livramento a essa família antes de destruir a cidade. Essa era a regra, ou seja, precisava ter o fio na janela. O que representa isso, irmãos? Quando a gente olha para a Bíblia também, no Antigo Testamento, no Êxodo, a Bíblia vai dizer que quando o anjo da morte passou no Egito, eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Ou seja, tanto o fio vermelho, que representa livramento, assim também é o sangue nos umbrais das portas, lá no Egito, que o anjo da morte passou e deu livramento àqueles que tinham sangue nos umbrais da porta. E olha o que a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa. Você sabe o que representa, tanto lá no Egito, aquele sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e essa fita vermelha, que também é cor de sangue, na janela de Raabe, representa o sangue de Jesus.
Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós aceitamos a Jesus, nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós o recebemos, e junto com isso vem o quê? O livramento sobre a nossa vida, o livramento de todas as mazelas e todas as coisas que têm se levantado nesses últimos dias. E a Bíblia nos garante que quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ter as bênçãos de Abraão. Quantas bênçãos Deus prometeu para Abraão? Leia, estude sobre isso, você vai ver quantas bênçãos de avanço, de riqueza, todo tipo de bênção. Então nós adquirimos. Então ter uma aliança com Jesus nos proporciona isso. A quarta coisa que eu quero falar com você aqui, que é uma coisa muito importante também, mais do que buscar uma bênção, devemos aproveitar a oportunidade para mudar de vida. Depois que ela fez essa aliança, os homens foram embora e vieram para conquistar a cidade. Olha o que aconteceu no capítulo 6 de Josué, no versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à sua família, a família de seu pai, e a tudo quanto tinha, ou seja, todos os seus bens, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Então, quando nós observamos a vida dessa mulher, ela não apenas fez uma aliança, mas ela teve um compromisso de continuidade, de permanecer. Aquela mulher que era prostituta, que era uma mulher que não vivia dentro do judaísmo, que não vivia a fé no Deus vivo e todo-poderoso, passou a viver essa fé. Ela abraçou esse Deus como sendo o Deus dela. Ela passou a viver isso de tal forma que Raabe, que era uma prostituta, uma mulher sem futuro, vamos dizer assim, uma mulher rejeitada pela sociedade, né? Mas ao assumir o compromisso com Deus, a sua história mudou completamente. Ela passou a ser uma pessoa que fazia parte agora da linhagem de Davi. Todo mundo conhece o rei Davi, e também passa a ser uma pessoa que faz parte da linhagem do próprio Senhor Jesus. Olha aqui, eu vou ler aqui um versículo que está em Mateus capítulo 1, versículo 5, que diz a genealogia, e o nome de Raabe está na genealogia de Jesus. Quando você lê o capítulo 1 ali de Mateus, fala sobre as pessoas que faziam parte da linha, né, de parentesco de Jesus. Olha só, e Salmão gerou a Raabe, e a Boaz, né? A Raabe gerou a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, e Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salmão, e que foi a sua mulher, a mulher de Urias. Olha que interessante. Quando nós olhamos para o restante aqui da genealogia, nós vamos ver que debaixo da genealogia de Raabe está Jesus. Então ela passou a ser parte da família de Jesus, literalmente. Então, ser parte da família de Jesus é algo que nos traz bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Deus quer dar um livramento para a sua vida, para a sua causa. Ele é o Deus das causas impossíveis. E só é possível para aquele que tem aliança com Deus. Se você tem uma causa impossível e precisa de um livramento, o líder de paz que está aí na sua casa vai te dar uma orientação. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Faça essa aliança com Cristo. Faça essa aliança com o Senhor. Vai ser tremendo para a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.